Com a graça de Deus, nós estamos começando a 4ª semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu acredito que a gente vai chegando nessa fase com o coração muito agradecido por tudo que a gente já viveu e sabendo que tem bastante ainda para viver. Talvez a gente também já esteja com o coração naquela expectativa. E aquela graça, e aquele pedido que eu fiz, São Miguel vai atender ou não? Vai interceder ou não? Será que eu vou ter muito testemunho para dar? Será que é assim, padre? A gente já está chegando praticamente na metade, né, da nossa caminhada de Quaresma. Mas uma coisa que o coração precisa ter é docilidade aos desígnios de Deus. Talvez, claro que a gente vem com uma graça, um pedido específico para apresentar, para pedir, e a gente reza por isso. Mas a gente também precisa crer que aquilo que é vontade de Deus é sempre muito melhor e superior à nossa própria vontade. É verdade. Então o coração nessa hora tem que ir já se moldando ao querer de Deus, tem que ir se orientando para entender o querer de Deus, coisa que nem sempre é tão fácil. Até o pessoal costuma dizer, né, que a parte mais difícil do Pai Nosso não é o perdoar nossas ofensas como nós perdoamos, seja feita a vossa vontade. Então, nessa hora o nosso coração tem que estar assim, mais dócil a Deus. Senhor, o meu querer é esse, mas se isso não for o teu querer, né, me faz abrir mão disso para querer o teu querer. Acho que ir ajustando a vontade com a vontade de Deus já será uma grande graça. Né? Ainda que não seja aquela que a gente começou, mas será uma superior à que nós pedimos. Né? Então, acho que é um momento também de a gente sintonizar o coração com o coração de Deus. E se for aquilo que nós pedimos, a vontade de Deus de nos dar, virá. Na hora certa, na melhor hora, certamente o Senhor nos atenderá. Sinal de maturidade, né, padre? Porque criança que é aquela que pede e fica esperando, e se não ganha, faz birra. Exato. Então, vamos lá. Sinal de maturidade, porque é isso que nós temos buscado também através do grupo Corações Ardentes e agora nesse tempo através da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, que bom que nós continuamos juntos. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos aí continuar caminhando nessa Quaresma. Já vimos 3 armas espirituais, deixa eu ver se eu me lembro. A Virgem Maria, o nome de Jesus e a Palavra de Deus. A arma para essa semana, e nós vamos aprender muita coisa importante, porque nós temos muitas armas na nossa mão e a gente não está usando, né? A 4ª arma, melhor dizendo, é a igreja e tudo aquilo, ou um pouco daquilo que nós vamos ver essa semana, que a igreja tem para nos oferecer, né, padre? Exato, porque a igreja, ela tem órgãos vitais, né? Assim como eu e você, quando fomos gerados e formados no ventre da nossa mãe, ali era o tempo de gestação, né? O nosso corpo estava se formando, já tínhamos uma alma, mas o nosso corpo ainda em processo de formação. E ali eram formados já no ventre da mãe os órgãos vitais, coração, pulmões e outros, né? E a gente, quando estuda teologia sacramentária, a gente aprende exatamente essa expressão. Os sacramentos são os órgãos vitais da igreja. Então a igreja nasceu com os sacramentos. Cristo instituiu os 7 sacramentos como esses sinais de graça, da graça que Ele comunica através da igreja. Então nós vamos, ao refletir essa semana sobre a igreja como arma espiritual, refletir dia a dia 1 ou 2 sacramentos para a gente entender o que eles são, como eles agem, quais são as disposições necessárias que nós devemos ter para que o sacramento seja fecundo, frutífero. A graça de Deus sempre acontece, né? Mas é preciso que a gente esteja também com o coração plenamente aberto para receber e fazer frutificar aquela graça. Então, lembrar, acho que é São Leão ou São Gregório Magno, não me lembro bem agora, mas ele dizia isso: o que era visível em Cristo passou para a sua igreja. E aí, por que eu estou lembrando essa frase? Porque quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vê que lá no Antigo Testamento se falava muito pouco do demônio, da ação de Satanás, muito pouco, quase nunca. E aí, de repente, vem Jesus, o próprio Deus que se faz carne e vem habitar no meio de nós, e as páginas do Evangelho estão assim, a todo momento falando da ação do demônio. Era Jesus que tinha que fazer o exorcismo aqui, eram os discípulos que não conseguiam fazer o exorcismo ali. Então a ação do demônio nas páginas do Evangelho parece que superam
toda a ação do Antigo Testamento. Por que isso? Exatamente porque a presença de Jesus coloca luz sobre a ação do mal e o próprio demônio não resiste a essa presença. Então Jesus realiza exorcismos porque ele vem para vencer o mal. Ele vem para nos salvar e nos libertar das amarras de Satanás, às quais nós estávamos presos, por conta do pecado. Então, se o que era visível em Jesus passou para a sua igreja, então a igreja é essa grande arma espiritual de que a gente dispõe na luta contra o mal. Então, a igreja é a extensão de Cristo, Tanto é que a gente diz Cristo é cabeça de um corpo. Esse corpo místico é a igreja, da qual fazemos parte você e eu. Então nós estamos inseridos, enxertados em Cristo pelo batismo, e os demais sacramentos comunicam e nos alimentam para que a gente possa se fortalecer o tempo todo nesse combate que ainda continua. Então veja, um demônio que mal aparecia na Sagrada Escritura, de repente aparece em profusão no Novo Testamento, porque a presença de Cristo o incomoda. A presença de Cristo é derrota para ele. E a presença de Cristo continua na igreja. Então vamos entender o seguinte: Cristo é sacramento do Pai, porque em Cristo nós vemos o Deus invisível. Lembra quando a gente falou do nome de Jesus como arma? Deus apareceu, se manifestou, se revelou a Abraão, ele não tinha nem nome nem rosto, mas em Jesus ele ganha nome e rosto. Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Então, Jesus é o sacramento do Pai, porque o Pai continua em luz inacessível, habitando em luz inacessível, e Cristo é este Deus igual ao Pai que vem a nós e rompe aquelas barreiras que nos dividiam. A primeira barreira da natureza, porque Ele é Deus, nós somos criaturas. A segunda barreira é a do pecado, que criou um abismo entre Deus e nós. Então Jesus vem e rompe todas essas barreiras. Então Ele é o sacramento do Pai por causa disso, porque agora nele nós podemos ter acesso ao Pai. Então Cristo é o sacramento do Pai e a igreja é sacramento de Cristo. Porque o Cristo que subiu ao céu e agora a gente já não vê fisicamente, como você me vê agora, como eu vejo a Sandra aqui ao meu lado, Cristo já foi para a direita do Pai, já glorificado, está nos céus, com a sua humanidade glorificada, ressuscitada. Então o que é sacramento de Cristo? A igreja. Porque eu vejo Cristo na igreja, nos sacramentos que Ele deixou para a igreja. Então é por essa razão que a gente precisa conhecer e conhecer muito bem quais são os 7 sacramentos, esses órgãos vitais do corpo de Cristo que é a igreja e que são para nós a arma espiritual, uma vez conhecidos, amados, buscados, eles são para nós fortalecimento, fortaleza nessa luta. Hoje, primeiro dia, nós vamos falar sobre batismo e a crisma, São os 2 primeiros sacramentos da iniciação cristã. Bom, por que eu estou insistindo tanto nessa questão da gente lembrar lá o catecismo que dizia dos 7 sacramentos? Aí já fica uma pergunta: você sabe quais são os 7 sacramentos? Porque às vezes a gente acaba entrando numa rotina de vida espiritual ou de vida cristã que a gente esquece dessas coisas fundamentais. Tenta lembrar aí quais são os 7 sacramentos, vê se você consegue aí um tempinho rememorar. Falhou? Conseguiu lembrar? Faltou algum? Eu fiquei pensando aqui. Porque é isso que a gente precisa entender. Por que é tão importante? Vamos lembrar que lá no século XVI, quando começou esse movimento de reforma protestante, uma das primeiras coisas que a reforma fez foi jogar fora os sacramentos. E a igreja vem e diz: não, são 7 os sacramentos, nem mais nem menos. A igreja vem como mãe para corrigir, para orientar. Por quê? Antes, praticamente tudo era sacramento. E aí depois, quase nada era sacramento. Então a igreja vem como mãe e diz: são 7, nem mais, nem menos. E aí, para a gente entender e até absorver melhor, para memorizar bem, são 3 sacramentos de iniciação. Eu começo a minha vida cristã pelo batismo, a crisma e a Eucaristia. Do mesmo jeito que uma vida não pode começar sem nascer, do mesmo jeito a vida sobrenatural não pode começar sem os sacramentos da iniciação. Então aqui já fica também uma chamada de atenção para alguém que talvez esteja com a iniciação incompleta. Foi batizado, depois não quis mais saber. Não tem Eucaristia ou não tem a crisma. Ou
até fez a primeira comunhão ali, mas depois já ficou adolescentezinho, já era dono de si, né? E não quis saber de crisma, não voltou mais à igreja. Então, a iniciação está incompleta. Então, quais são os 3 sacramentos de iniciação à vida cristã? Batismo, crisma e Eucaristia. Nessa ordem mesmo, tá? A nossa prática pastoral alterou um pouquinho isso. A gente faz a crisma no final. Mas, na verdade, o próprio catecismo diz que é batismo quando você é batizado na fé dos pais e dos padrinhos, principalmente quando é criança, né? Então, os pais e padrinhos, e em nome deles a igreja dá a fé àquela criança batizada. Aí a crisma vem para confirmar. Aí é o próprio batizado que aceita a missão recebida no batismo e diz, amém. Para aquilo que foi realizado no batismo eu confirmo, né? A força do Espírito Santo para tornar a pessoa discípula. O batismo te faz filho de Deus. A crisma te faz discípulo de Cristo. E aí vem a Eucaristia como alimento para fortalecer o discípulo na caminhada, na missão. A crisma é o sacramento da maturidade cristã? Sim, porque a pessoa tem que ser capaz de ela mesma assumir os compromissos do seu batismo. Só que para isso, como isso é muito exigente, ela precisa de uma força que vem de Deus, na Eucaristia. Então, o batismo me faz filho, a crisma me faz discípulo, e a Eucaristia é o alimento do discípulo na missão. Então esses são os 3 sacramentos da iniciação. Aí você já lembra então de 3. Temos 2 sacramentos que são de cura. A confissão e a unção dos enfermos. Cura física e cura espiritual. A cura física, se for da vontade de Deus, pela unção dos enfermos, a recuperação de uma cirurgia, a cura de uma doença. Então nós vamos falar mais demoradamente sobre isso quando for o dia de falar sobre a unção. Mas o mesmo efeito que tem a unção dos enfermos tem a confissão, quando nos perdoa dos nossos pecados. Então são 3 sacramentos de iniciação, 2 de cura e 2 de serviço, ordem e matrimônio. Então quem recebe a ordem, né, os diáconos, os padres, os bispos, não recebem para si mesmos, recebem para os outros, né? Eu não sou padre para mim mesmo, eu sou padre para o meu povo, para a igreja. Assim também marido e mulher não recebem o matrimônio para si mesmos. Vou me casar para ser feliz. Está errado, não vai dar certo. Agora, se você vai se casar para fazer o outro feliz, né, é o bem do cônjuge que se deve buscar no matrimônio. Por isso que é um sacramento de serviço, equiparado à ordem. Parecem sacramentos tão diferentes, mas não. Eles estão agrupados juntos ali como sacramentos de serviço. Ordem e matrimônio, porque não é para mim mesmo, é para o outro. Eu sou batizado para me tornar filho de Deus. Eu sou crismado para confirmar o meu batismo. Eu assumo ser discípulo de Cristo. Eu recebo a Eucaristia como alimento para a minha vida de fé. Agora, quando eu sou ordenado, não é para mim, é para o outro. Quando alguém se casa, não é para si, é para o outro. É para o cônjuge, é para os filhos. Então são 2 sacramentos de serviço. Fácil agora de lembrar, 3 de iniciação, 2 de cura e 2 de serviço, 2 pelo outro. O senhor acha que a gente poderia dizer assim, olha, se eu não uso essa arma, eu busco na verdade, eu pensava, as outras armas a gente falou usar. A impressão que eu tenho é que agora a igreja nós temos que buscar essa arma. Claro, depois para usar, mas buscar. O senhor acha que a gente poderia dizer que se alguém está fora da igreja porque não busca os sacramentos, mesmo que já tenha recebido, o senhor acha que a gente poderia dizer que essa pessoa está completamente indefesa diante da maldade, das ciladas, de tudo aquilo que existe no mundo? Ela fica mais vulnerável, sim. Realmente existem sacramentos que só se podem receber uma única vez, como é o caso do batismo, a crisma, a ordem, o matrimônio enquanto um dos cônjuges vive, porque o vínculo matrimonial se dissolve com a morte de um dos dois, então até que a morte os separe. Mas esses que imprimem caráter, batismo, crisma e ordem, só se recebe uma vez. Então como é que eu vou fazer, Toda vez que você tem o sacramental, que é um gesto, é algo que é consagrado, que é abençoado para me fazer lembrar aquele sacramento. Por exemplo, água benta é um sacramental do batismo. Então eu não posso ser batizado de novo.
Há uma só fé, um só Deus e um só batismo. Um só Senhor e Deus de todos. Né? Efésios 4:4. Então você não pode ser batizado de novo. A madrinha que eu escolhi para minha filha não corresponde mais ao que eu esperava dela. Eu posso trocar de madrinha? Mudou de religião. Posso batizar de novo para escolher outra pessoa? Não pode. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Esses sacramentos de caráter, eles se recebem uma só vez. Mas você pode, ao longo da vida, recorrer aos sacramentais que estão ligados a esses sacramentos, como é o caso da água benta. Então você pode fazer o sinal da cruz com água benta, recordando o teu batismo, Cristo que pela morte e ressurreição te salvou. Então se você não recorre, claro que você fica mais vulnerável, né? Você fica mais indefeso, como a Sandra dizia, fica assim. Quer dizer, a igreja está ali oferecendo todas as condições para que a gente possa lutar e vencer essa batalha espiritual, mas a gente não faz por onde, né? A gente espera que tudo venha pronto e caia do céu e a gente não vai até a fonte da graça, né? A gente fica esperando que ela venha. Claro que Deus, na sua infinita misericórdia, tem seus caminhos, né? Deus tem os seus meios de nos livrar de certas situações, de nos preservar de algumas coisas, mas também a gente não pode ficar esperando que tudo venha de Deus, né? Ele está oferecendo todas as condições e na igreja subsistem todos os meios da salvação. É preciso que a gente queira também. Deus respeita a nossa liberdade a tal ponto que Ele não intervém assim tão diretamente para nos amarrar e vem aqui, né? Você está passando por isso, vem aqui, eu tenho a arma necessária para te tirar disso. Deus não nos amarra. Ele nos oferece, nos propõe, mas não nos obriga, né? Deus não impõe, Deus propõe. E aí é preciso essa força de vontade também da nossa parte de recorrer a esses meios de salvação. Então, para quem, sabendo disso, não busca, claro que fica indefeso, claro que fica muito mais vulnerável, né? É preciso, então, de novo a chamada de atenção para quem está com a vida sacramental um pouco aí fora do lugar, um pouco pelo avesso, né? Então, se só recebeu o batismo, procura a tua paróquia. Deve ter catequese de adultos aí para você regularizar isso. Você receber a crisma, receber a Eucaristia. Se for o caso, regularizar a sua situação matrimonial. A gente vai falar depois com mais calma de cada um desses, mas só para iniciar a conversa, falar que a igreja é é o corpo de Cristo, né? Vamos imaginar, agora usando a método de Santo Inácio, Jesus realizando o exorcismo. Jesus lá na sinagoga, quando endemoniado se enraiveceu e esbravejou contra Jesus, e ali Jesus vai, se aproxima e toca aquele homem. Essa mão que vai e toca o endemoniado para fazer o exorcismo, hoje a gente tem que pensar na igreja e nos sacramentos. É a mão de Cristo, ela é a extensão de Cristo mesmo que vem para curar e livrar do mal. Onde está agora essa mão de Cristo que lutou contra o demônio? Está na igreja. Então é preciso buscá-la. É preciso que nós estejamos mais próximos dela. Então, para começar, batismo e crisma. O batismo me faz filho, né? Tira de mim a amarra que o pecado original tinha colocado. Eu sou libertado do pecado original pelo batismo. E a crisma, que me é a força do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo para me capacitar, me fortalecer para esse combate, para essa luta. Então vamos buscar essas armas, né? Talvez você que está rezando com a gente, provavelmente o batismo você tenha, mas pode ser que a crisma não, né? Por vários motivos. Pode ser também que aí na sua família, né, com seus filhos, enfim, na sua família, aqueles mais próximos, pode ser que existam crianças ou até mesmo adolescentes, adultos, que não têm o sacramento do batismo, que também não têm o sacramento da crisma. Então veja, é uma arma que nós vamos buscar. A igreja está nos oferecendo, mas quem é que vai buscar? Eu e você. Então que nessa semana a gente já comece a pensar, e se nós já temos o batismo, se nós já temos também a crisma, é hora da gente se apropriar dessa graça, né? Dessa arma que a gente já buscou, porque uma vez só o padre disse, já recebeu, mas talvez está lá, parado,
engavetado ou aprisionado dentro de nós e parece que a gente está indefeso aí diante de tudo que acontece, e isso não é verdade. Exato, a gente precisa... Uma coisa é eu ser batizado, outra coisa é eu viver como batizado. Então realmente eu preciso me recordar o tempo todo dessa graça que me foi dada sem mérito nenhum da minha parte. A igreja me fez filho de Deus, me deu o dom da fé. Então eu não mereci, mas ganhei esse dom. Então eu vou abraçar isso como um compromisso. E aí a minha vida vai sendo orientada e pautada por isso. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer me lembrando que eu sou filho de Deus. Então seja no trabalho, na família. Então essa memória constante da graça que eu recebi nos sacramentos, ela deve orientar toda a nossa vida. Uma decisão que eu tenho que tomar, sei lá no trabalho. Bom, eu vou tomar essa decisão lembrando que eu sou filho de Deus. E aquela decisão tem que ser condizente com isso. Né? Não pode existir uma dicotomia, uma separação. Né? Sou batizado dentro da igreja, fora da igreja vivo a minha vida do jeito que eu quero. Isso não pode existir. Sou crismado, vou viver como discípulo de Cristo. E é muito importante também essa questão de lembrar-se aí na família tem alguém, uma criança que não é batizada. Porque os pais fizeram a opção de deixar a criança crescer para ela escolher depois. Não sei se é uma prática assim tão saudável. Primeiro porque fazem isso só com a fé. Porque ninguém deixa a criança crescer para escolher se ela vai estudar ou não. Ninguém deixa a criança crescer para ela escolher se ela vai comer ou não. Ninguém deixa a criança crescer para ela escolher se vai ser vacinada ou não. Então, por que para tudo a gente faz pelo bem da criança e quando o assunto é a fé, não deixa que ela cresça e escolhe? Então, não podemos negligenciar a salvação dessa criança dessa forma. Então, é bom que a gente vá pensando tudo isso, né, para munir as pessoas da graça de Deus. A gente não pode, relegar a segundo plano essas coisas que na verdade são essenciais, né? A vida sacramental, a vida na graça de Deus. Então vamos rezar. Vamos rezar porque a igreja nos oferece esses sacramentos, certamente, né? Ou batismo, ou a crisma, ou só o batismo, nós já recebemos. Então está imprimido dentro de nós, né? A força, a graça desse ou desses sacramentos. É preciso deixar que a gente use, né? Ou melhor dizendo, se comportar, né? Tomar essa posição de batizado e de crismado. Uma coisa, para vocês verem como que a igreja leva a sério essa questão de um só batismo, não sei se tem alguém aqui no grupo nesse caso, mas alguém que era protestante de alguma denominação evangélica e veio para a igreja católica, né? Nasceu lá, foi batizado, vem agora para a igreja católica, precisa batizar de novo? A igreja diz que não, precisa ser apenas apresentado à comunidade, mas ela reconhece o batismo de algumas denominações, né? Não todas, porque nem todas entendem o batismo da mesma forma. Mas existe lá no Código de Direito Canônico uma lista de várias denominações que entendem o batismo como necessário para a salvação e batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós. Então, quando acontece de uma pessoa nessa situação, né, sei lá, era da Assembleia de Deus, estou citando um nome aqui, lembrando de um, nasceu lá, foi batizado lá, mas de repente encontra a verdade da igreja e adere à fé católica, essa pessoa se converte à igreja católica, ela não vai ser batizada de novo, porque a igreja reconhece a validade daquele batismo que ela recebeu para a salvação e em nome da Santíssima Trindade. Então não existe esse negócio de batizar de novo só porque veio para a igreja católica. A igreja é fiel àquilo que está na palavra de Deus. Um só batismo. Mas não foi batizado na igreja católica. Mas é um batismo válido. É um batismo válido. Eu digo isso até também para chamar a atenção, porque às vezes a gente vê a pessoa que faz o contrário, infelizmente. Sai da igreja católica e vai para alguma denominação evangélica. Aí lá batiza de novo. Não. Nós reconhecemos a seriedade de um único batismo. E aceitamos como válido o batismo de algumas igrejas. Não vou lembrar todas aqui da lista, mas só para dizer, existem igrejas que entendem o batismo como necessário para a salvação e o fazem em nome da Trindade. Acho que não é o caso, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, porque eles batizam em nome do Senhor Jesus. Me perdoem aqui se eu estou equivocado, mas me parece que há esse modo de batizar, né? Somente em nome do Senhor Jesus. Então já não é um batismo válido.
entende? Então existe todo um rigor ali, um cuidadoso para reconhecer a validade ou não de um batismo. Uma pessoa que já aconteceu vários casos, a gente vê pelas paróquias por aí, veio do Nordeste, veio para cá, veio com a família, veio muito cedo, perdeu o documento de batismo, não tinha fotografia, não tinha nada, padrinho e madrinha já morreram, e agora essa pessoa foi ou não foi batizada? Nem ela lembra. Já não tem mais ninguém da família que possa testemunhar. Então existe aquilo que é chamado de batismo sob condição. Se você não foi batizado, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só para tirar toda dúvida, caso haja, sobre a validade do batismo. Tem o batismo de sangue, né? A pessoa que mesmo que não seja católica, que não creia em Cristo, mas ela morre defendendo algum princípio da fé, ela morre por algo que é justo, belo, verdadeiro, quer dizer, ela está derramando o seu sangue por uma causa, né, que está de acordo com o Evangelho, então é um batismo de sangue. Enfim, são formas, né, de a gente entender o batismo. O catecismo tem lá muito bem explicado quem é o ministro do batismo, quem pode ser batizado, qualquer pessoa. Mas tem lá no catecismo explicado tintim por tintim, como é bom a gente recorrer a essa fonte da fé para a gente crescer e amadurecer nesse conhecimento e entender por que o batismo é uma arma espiritual, por que o batismo é uma defesa, né? Porque essa luta ela existe entre Satanás e seus anjos, seus demônios, contra os filhos de Deus. Então são os batizados que estão em campo de batalha para enfrentar essa luta. Então, e é por isso que agora então nós vamos rezar, né? Vamos rezar com muita fé, como batizados que somos, né? As orações da Quaresma de São Miguel Arcanjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova.
e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração Augusta Rainha do Céu. Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o início recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder, persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e terna Mãe, vós sereis para sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. A gente percebe que essa semana nós vamos ter muita coisa para conversar. Se a gente fosse ver, acho que tinha que ser uma semana inteira sobre o batismo, né, Padre, e a crisma, né? Tem muita coisa, realmente, assim, algumas coisas que estão lá no catecismo, o batismo de desejo, né, as condições para serem padrinhos ou madrinhas, né? Tudo isso, assim, são questões mais teológicas, assim, é claro, existe um motivo por trás dessas orientações da igreja, mas também mais práticas, né? Quem pode ser padrinho, quem pode ser madrinha? Quer dizer, se a igreja tem uma orientação, ela tem um motivo para orientar daquela forma. A gente precisa conhecer. Para não sair falando mal da igreja. Filhos que falam mal da própria mãe, né? Ah, a igreja é isso, a igreja aquilo. É triste. Faz dessa forma por falta de conhecimento. Se conhecesse a raiz, a origem, a essência do sacramento, não faria. Pelo contrário, né? Buscaria orientar a própria vida para viver de acordo com aquilo que é a orientação da própria mãe, né? Na Santa Mãe Igreja. Quem sabe aqui no Coração Ardente, nos Corações Ardentes, a gente faz um tempo aí de estudo dos sacramentos, né? Pode ser. Para a gente poder saber e entender um pouco mais. Olha, que bênção hoje, não é? E essa semana, então, a gente já está vendo a igreja e amanhã o sacramento que o padre vai falar amanhã a arma que o padre vai falar em relação à igreja é a missa. Como é que será que está a nossa participação na missa? Como será que a gente tem se comportado lá na missa? Amanhã nós vamos conversar e tenho certeza que muita coisa vai tocar o nosso coração como tocou no dia de hoje, tá bom? Então amanhã, cedinho, a gente se encontra para mais um dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo nessa quarta semana, pedindo sempre que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.